Olha, gente, vamos falar sobre a doença falciforme, que é considerada uma condição genética mais comum no Brasil, com expressiva mortalidade e alta capacidade de reduzir movimentos. Mas esse diagnóstico pode ser feito na primeira semana de vida, ainda na maternidade, por meio de um procedimento oferecido pelo SUS. O chorinho rápido pode salvar a vida do bebê e evitar grande sofrimento na fase adulta. É através do teste do pezinho que os pais descobrem se a criança pode desenvolver anemia falciforme. Abner Emanuel. É importante a gente fazer esse exame para a gente estar por dentro da saúde do nosso bebê, né? O exame pode ser feito em qualquer maternidade. O mais recomendado é que seja entre o 3º e o 5º dia de vida, explica o enfermeiro Sidney Silva. Logo que o bebê nasce, é recomendado pelo Ministério da Saúde que entre o 3º e o 5º dia de vida, que esse bebê retorne para a maternidade para fazer a coleta do teste do pezinho. É um teste simples, no qual são coletadas algumas gotas de sangue do pé, do calcanhar desse bebê, colocado numa fita específica, onde essa fita é encaminhada para o laboratório, e é feita uma análise de 7 doenças que são detectadas nesse período. São doenças, muitas delas de ordem metabólica, por isso que a gente preconiza esse prazo de realização entre o 3º e o 5º dia de vida, porque algumas são manifestadas após o início da amamentação. O resultado do exame sai em até um mês. Se positivo, a criança é encaminhada para tratamento. Em Teresina, no Hospital Infantil Lucídio Portela. Para os adultos, o acompanhamento é no EMOP. Os sintomas mais visíveis da doença são anemia, olhos amarelados, inchaços nas articulações e dores intensas. Quando o Rosivaldo nasceu, o teste do pezinho ainda não era realizado pelo SUS. Aos 44 anos de idade, convive há 15 com a doença. Ela gera crises articulares ao ponto de inchar o local. Essa inchação dura de 5 dias e vai até meses para sair daquela situação. E a dependência de uma medicação chamada hidroxiureia. O jardineiro enfrenta a escassez do remédio entregue pelo SUS, agravando as crises insuportáveis que o impedem de trabalhar. Ainda tem um problema da falta da medicação, que você, quando vai fazer os exames, sem dizer que quando você vai fazer os exames no EMOP, você faz uma parte, a outra tem que ficar fazendo particular. Quando recebe um mês, você passa 4 meses sem receber. Quando você passa 4 meses sem receber, você corre para o público, com crises, né? Aí chega lá, você tem que tomar ou é Dramol, se você tiver o sistema para receber, como eu não tenho, passa para morfina. Aí para receber a morfina é uma complicação, porque você não pode comprar. A doença falciforme altera o formato dos glóbulos vermelhos, células do sangue responsáveis pelo transporte do oxigênio. A mudança dificulta a passagem pelos vasos, provocando má circulação em todo o corpo. Além das consequências graves da doença, o número de mortes também é alto. Segundo o Ministério da Saúde, sem tratamento adequado, apenas 20% das crianças atingidas chegam aos 5 anos de idade. E todos os dias, pelo menos um brasileiro morre em decorrência da doença. Apesar da invisibilidade, a doença falciforme é considerada a enfermidade genética mais comum no Brasil. E o Piauí é o 3º estado em maior incidência, com uma taxa de 6,23 pacientes para cada grupo de 100 mil habitantes. Para se ter uma ideia, na capital, no ano passado, a doença foi responsável, em média, por 23 internações todos os meses. São Paulo ocupa a 2ª posição, com 6,52 pacientes para cada grupo de 100 mil habitantes. E a Bahia lidera, com taxa de 9,46. Para melhorar as estratégias de atendimento, o Ministério da Saúde incluiu este ano os casos da doença no SINAM, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Nós começamos o controle, vamos dizer, as notificações dos casos, a gente se surpreendeu, porque começando de janeiro até 30 de maio, nós já recebemos a notificação de 62 casos.
vamos dizer, uma prevalência elevada, justificando a questão do Piauí ser colocado mais ou menos de 3%. É uma doença que, de certa maneira, leva à imunossupressão. É uma doença que ela é do município, porque a pessoa vai entrar pela atenção básica. É quando os doutores da atenção básica vão ver a situação, ver o estado do paciente e vão dar um encaminhamento para onde de direito ele deve trazer também. A doença é passada de pai para filho. O teste do pezinho revelou que uma das filhas de Rosivaldo também tem traços da anemia falciforme. O jardineiro espera que as crianças de hoje tenham um futuro diferente do presente imposto a ele. Pai e mãe que está me ouvindo nesse momento, você só pode descobrir qualquer doença em cima do seu corpo humano através do teste do pezinho, é essencial. Sofre rejeição, sofre dúvidas, será que realmente em fila da UPA, em fila de qualquer hospital público, por fora você é uma laranja escondida a doença por dentro, mas muita gente lhe tem como normal. E o sofrimento, né, que as pessoas carregam por ter essa doença é muito grande. Em relação à falta de medicamentos, que a gente mostrou aí na reportagem com o nosso entrevistado, em nota, a diretoria da Unidade de Assistência Farmacêutica da CESAP informou que o medicamento hidroxiureia, usado no tratamento da doença falciforme, possui estoque disponível. Caso o usuário esteja apto a recebê-lo, pode se dirigir à unidade de dispensação no EMOP. A diretoria informou também que tem como grande preocupação o acesso ao tratamento medicamentoso e trabalha constantemente para que não aconteça interrupção no abastecimento desse medicamento. Agora, o depoimento, durante a reportagem, o depoimento desse entrevistado que conversou conosco, diz exatamente o contrário, que era muito complicado conseguir essa medicação, né? Vamos ver se esses discursos se afinam e que o beneficiário volte a receba dentro do prazo para não ter mais tanto sofrimento. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui no estúdio. Doença falciforme, anemia falciforme. A médica hematologista Melissa Palha está aqui para conversar com a gente. Muito bom dia para a senhora, seja bem-vinda. Bom dia. A gente está falando de uma doença que pode ser descoberta por meio do teste do pezinho. Só que aqui no Piauí, a gente conversava há pouco, tem uma década, pouco mais de uma década no máximo, que essa doença começou, que é o diagnóstico por meio do teste do pezinho, começou a ser obrigatório aqui no nosso estado. Ou seja, tem quantas gerações de pessoas que sofrem com essa doença, né? Como é que é o tratamento, como é que as pessoas que convivem com essa doença hoje em dia aqui no nosso estado? Aline, bom dia. Primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar de um tema tão importante, né? Ontem foi o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme. Então é extremamente oportuno, principalmente porque nós temos muitas pessoas que sofrem e o Piauí é, como já foi falado na reportagem, em incidência o terceiro maior estado do Brasil em número de casos de doença falciforme, né? De pessoas nascidas, casos novos de pessoas nascidas com doença falciforme. Então, nós temos muito trabalho a fazer. Como você disse, apenas de 2014 para cá, existe a triagem para hemoglobinopatias no teste do pezinho. Então, nesses últimos 10 anos, a gente tem identificado mais ou menos, em média, 30 casos novos por ano. Só que as pessoas que nasceram antes de 2014 estão aí, são adolescentes, são adultos, muitos deles, inclusive, ainda sem diagnóstico, fazem o diagnóstico numa fase muito tardia da vida, em que várias complicações crônicas já foram instaladas, que tem, portanto, um tratamento muito mais difícil. É muito mais fácil a gente acompanhar, tratar e evitar essas complicações crônicas quando a gente faz o diagnóstico ainda nos primeiros meses de vida, né? Porque a criança pode ser tratada com esse medicamento, a hidroxiureia, que foi dito aqui, a partir de 9 meses de idade. Então, é um tratamento bastante seguro. Vai ser para a vida toda? É para a vida toda, porque é uma doença que só se cura com transplante de medula óssea. E
A gente não tem transplante para todas as pessoas, nem todas as pessoas têm indicação de transplante, nem todas as pessoas têm doadores para o transplante. Então, o tratamento é basicamente a base de hidroxiureia, que é um medicamento extremamente seguro, é extremamente eficaz e precisa estar disponível para essas pessoas. Né? E a gente sabe hoje que a hidroxiureia ela diminui a mortalidade em 40%. E um dado muito importante é que o Piauí tem a maior mortalidade do Brasil. Por doença falciforme. Por doença falciforme. Como é que se chega até esse estágio de morte mesmo, até, infelizmente, a gente perder pacientes? Qual é esse caminho que deixa de ser seguido? O que a pessoa vai sentindo também? A doença, ela se manifesta, como foi mostrado ali na reportagem, a hemácia, que é o glóbulo vermelho, ela perde aquela conformação arredondada que ela tem e toma uma forma de foice. Por isso o nome doença falciforme. E essa hemácia em forma de foice, ela obstrui capilares, que são os vasos muito pequenos, os vasos terminais, que chegam até as células, levando oxigênio, nutrientes, etc. Então, quando esses vasos são obstruídos por essas células, esses tecidos sofrem uma isquemia. Isso é que provoca aquela crise de dor aguda e que vai prejudicando ao longo da vida diversos órgãos, porque os vasos estão no nosso corpo inteiro. Então, isso prejudica a pele, prejudica o coração, prejudica o pulmão, prejudica rim, prejudica cérebro. Existem acidentes vasculares cerebrais isquêmicos em pacientes com doença falciforme, inclusive várias crianças sequeladas por AVC, que precisam receber transfusão durante a vida inteira por conta dessas sequelas. Então, o óbito, em geral, é causado por sepse, Sim. que é uma infecção muito grave, e por danos crônicos nesses órgãos ao longo da vida. Como é que a medicação atua? Ela bloqueia o avanço da doença ou ela apenas retarda o avanço da doença? A medicação ela vai atuar diminuindo essas crises de falcização. Então, o paciente tem menos dor, ele vai menos aos prontos-socorros, por exemplo, com menos crise de dor. A hemoglobina dele aumenta, então a anemia dele se torna mais leve, ele recebe menos transfusões, ele tem menos danos crônicos nesses diversos órgãos que eu citei aqui. Então, tudo isso prolonga a vida, né? Prolonga a vida e diminui as intercorrências agudas que ele tem, que o levam tanto ao pronto-socorro, que determinam tantas internações e que prejudica tanto a qualidade de vida, né? A gente está falando de um estado que está nesse ranking, né, muito importante, com números de pessoas com essa doença. Então, provavelmente, gente que está assistindo a gente pode estar tendo algum sintoma, ou ter sentido algum sintoma a vida inteira e nunca foi diagnosticado. O que é importante informar para os agentes de saúde, para os médicos, quando eles forem procurar algum serviço com esses sintomas? Quais são os sintomas que mais parecem com a doença falciforme? Em primeiro lugar, uma anemia, né? Uma anemia importante, precisa ser identificada a causa. Toda anemia precisa ser identificada a causa. E quando se suspeita que é uma anemia de caráter hereditário, uma anemia que está presente naquele indivíduo desde a infância, que não melhorou com tratamento com outros tratamentos convencionais, uma anemia que é acompanhada da icterícia, que é aquele aspecto amarelado no olho, principalmente. Isso precisa levantar a suspeita de que é uma anemia hemolítica, que é o caso da doença falciforme, de caráter hereditário. E nesses casos, precisa ser feita a eletroforese de hemoglobina, que é o teste que faz o diagnóstico da doença falciforme. E essa eletroforese de hemoglobina vai identificar a presença da hemoglobina S, que é essa hemoglobina mutante, né, causada por uma mutação, que aparece por conta da mutação. E aí ele vai ser referenciado para o centro de referência, que se for um adulto, o HEMOP é o centro de referência para onde eles têm que ser encaminhados. E se for criança, o hospital infantil é o centro de referência. Hoje o HEMOP tem 610 pessoas cadastradas com doença falciforme e acompanhamento. E o hospital infantil tem em torno de 280 crianças cadastradas. Mas eu tenho certeza que nós temos muito mais pacientes no Piauí com doença falciforme que ainda não foram identificados. Eu trabalho também na maternidade Evangelina Rosa e vejo pacientes gestantes sendo diagnosticadas na gestação.
Então, existe um campo de trabalho muito extenso no Piauí a ser feito e eu acredito que agora o ponto principal, o primeiro ponto que tem que ser atacado de frente pelos gestores públicos é o fornecimento da hidroxiureia de forma contínua e adequada. Porque o que o paciente relatou na entrevista é real. Eu atendo os pacientes no EMOP e eu sei o quanto eles não têm a medicação regularmente. Então, eles têm medicação 1 mês e não têm 2, 3, 4 meses. E isso significa tratamento inadequado. Não adianta, a hidroxiureia não tem esse efeito de você usa 1 mês e funciona e o resto não... Não existe isso. Ou você usa com frequência e na dose adequada, prescrita pelo médico e com regularidade, ou você não está tratando. E eu digo que hoje o Piauí não trata os pacientes com doença falciforme. Fica o alerta aqui, né, doutora, para a gente continuar essa cobrança. Doutora Melissa Palli, que é médica, hematologista, muito obrigada pela nossa conversa hoje, por esses alertas. Bom dia para a senhora. Obrigada a você.